O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá, estamos começando mais um bate-papo de Mulheres Petistas na TV Elas por Elas. Eu me chamo Sandra Sena e hoje vamos ter uma convidada muito especial para fazer um bate-papo muito importante, necessário e potente, envolve mulheres, expressão artística, cultura, luta, resistência, enfim. E vamos dialogar um pouco sobre o Islã das Minas. A gente ainda não fez essa conversa aqui na TV. Hoje é a primeira vez e é uma honra receber você, Amanda. Se você puder se apresentar para a gente, será um prazer. Claro, bom dia, gente. Então, satisfação estar aqui para trocar essa ideia super importante com vocês. Eu me chamo Amanda Timóteo, eu sou poeta, escritora e produtora cultural, produtora geral aqui em Pernambuco, né? Eu ministro e organizo, né? Sou uma das fundadoras do Islã das Minas de Pernambuco, que é uma batalha de poesia falada com representatividade de mulheres. Sou educadora popular também, né? Tenho um trabalho com a periferia aqui com a minha comunidade. Sou de Jaboatão dos Guararapes, né? Na área da periferia aqui, a área do litoral, né? Sou da parte do litoral de Jaboatão dos Guararapes, né? Sou uma mulher periférica, né? Minha poesia, ela é essa poesia que transita no mundo, essa poesia que é uma poesia feminina periférica também, né? Que ela é representatividade também. Tem essa coisa da coisa da mulher também, né, de representar a mulher, e o cenário enquanto periferia, e é isso. Maravilha! Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vocês vão ter uma aula agora. Mais uma edição do TV Elas por Elas, que é um espaço de escuta, de troca, de construção coletiva das mulheres, do Partido dos Trabalhadores e várias outras companheiras que, né, diariamente está presente nas trincheiras de resistência do nosso país. E hoje vamos falar um pouquinho, como a Amanda já trouxe aí, sobre uma forma potente de expressão política, porque o Islã não é exclusivamente versos, poemas ditos. Não, podemos dizer que é uma poesia política ativista, assim. Porque ela pode até ser política, mas não ativista, mas o Islã é ativista, né? E acaba sendo um ato político, de denúncia, de cura, de ocupação dos espaços. É muito interessante pensar isso, enfim. Para a gente é uma honra, Amanda, ter você aqui conosco. É, eu penso que a arte, ela é uma grande expressão das nossas articulações políticas, né? E você só, pela conversa que a gente já começou nos bastidores, é basicamente isso que você coloca, a arte como expressão política das mulheres. Muito importante, muito potente. E aí, para começar, você poderia contar pra gente como é que você conheceu o Islã das Minas, como você conheceu o Islã, como é que se articulou o Islã das Minas, e como é que se iniciou nesse movimento? Sim, claro. Então, o Islã é uma batalha, né? Para quem não sabe, o Islã é um movimento poético que acontece nacionalmente e também de forma internacional também, né? Mas aqui no Brasil, ele foi fundado em 2000 por Roberta Estrela Dalva, né? Que veio ali dos Estados Unidos, onde é uma
é mais potente, né, esse movimento, né, de onde surgiu, claro, obviamente. Em 2000, ela trouxe esse movimento do Islã para cá, né? Ele se iniciou em São Paulo, com alguns islãs lá bem conhecidos também, o Islã SP, enfim, entre outros, Islã Zap, que eram os islãs que aconteciam. Como iniciou em São Paulo, foi o Islã, ele se espalhou no sul, né? No sudeste, no sul e no sudeste, né? Com mais força, justamente por ter começado em 2000. E aí, com o passar do tempo, né? Ele foi se abrangendo, enfim. Ganhou uma potência assim muito grande em 2016, eu acho, lá para 2017. Foi um movimento que ganhou muito espaço assim. A gente tinha um projeto aqui em 2016, que era o Controvérsia Urbano, que era um sarau de poesia que a gente fazia na rua, né? Que era fruto dessa coisa, né, da poesia marginal, né, que já vem dessa trajetória do Miró da Muribeca, por exemplo, né, que fazia um sarau de rua nos bares, na rua, né, vendia zine, né, entre outros nomes também, como Palme Jordão, enfim, entre outros muitos nomes também, que fazia essa poesia de rua, poesia periférica marginal. Esse era o contato que a gente tinha aqui enquanto pessoas de Pernambuco, né? E aí, Naya começou, a gente teve esse contato com a internet também, né? Esse contato com a internet, a divulgação no YouTube, de outros movimentos nos outros estados. A gente acabou conhecendo o movimento do Islã, que acontecia mais no sul e no sudeste, né? A gente não tinha muito esse contato. Pouquíssimos nessa época, pouquíssimos estados do Nordeste faziam parte. Eu acho que, inclusive, no mesmo ano que a gente iniciou o Islã das Minas, foi o mesmo ano que se iniciou alguns Islãs no Nordeste também. Então, Naya viu isso, né? Viu esse movimento do Islã da Batalha. A gente já tinha uma necessidade muito grande de criar um espaço feminino, né? Um espaço feminino de poesia no nosso estado, porque a gente chegava no sarau de poesia, a gente via mais homens recitando, mais homens tendo essa desenvoltura de falar, de recitar poesia. Não que a gente não escrevesse, a gente escrevia, né? Tinha mulheres ali que escreviam, mas infelizmente tem essa cultura do silenciamento, que eu vou falar mais para frente sobre isso, essa cultura do silenciamento em relação às mulheres serem silenciadas, né? Inclusive, as mulheres da literatura não escaparam disso. E aí, imagina você ser uma mulher, uma escritora periférica, uma escritora da favela e tal, escrever, né, ter uma coisa mais específica da poesia, da literatura, e você falar. E o Islã, ele é essa coisa da poesia falada, né? Para além da poesia escrita, do zine e tal, ele é a coisa da poesia falada. Então, ele não vai se prender só ali naquele livro, mas ele é aquela coisa que você está na rua, você está falando para todo mundo, para o público. E a gente tem essa necessidade de ter um espaço só de mulheres. Foi quando o Patricinário surgiu com a ideia, né? A gente era muito parceira, a gente é muito parceira, né? Hoje em dia ela não faz mais parte da coletiva, mas ela foi uma peça fundamental, né? Continua sendo. Ela surgiu com a ideia, não, vamos fazer um slam, eu fiz, não, bora. Fiz, bora, a gente vai fazer um slam, a gente fez o primeiro slam na Rua da Aurora, em 2017. E aí a gente fez, né? A gente não imaginava, assim, a gente tinha feito os testes. Então, quando tinha o sarau do Controvérsia Urbana, a gente fez, bora tentar fazer o slam aqui, bora fazer isso aqui. A gente ia tentando, articulando para chamar a atenção também, inclusive chamar a atenção das mulheres, né? E a gente sempre tentava incentivar isso, assim. E aí foi quando a gente fez o nosso primeiro slam, que foi em 2017, na Rua da Aurora. E foi o primeiro ano da gente, e foi o primeiro ano que a gente ia inscrever uma competidora para Nacional. Nessa época, a Nacional acontecia em São Paulo. Então, a gente fez as batalhas, né, de poesia, a gente fez o que tem que ser todos os meses do ano, a gente tem que fazer uma batalha. Na verdade, são 6 batalhas por ano, e uma final, é mais ou menos isso. Então, a gente tem que fazer 5 a 6 seletivas e uma final. E a gente fez em 2017 isso, né? Conseguiu fazer as batalhas na rua, a gente fazia na Rua da Aurora, fazia itinerante, ia para algum lugar, para a universidade, fazia na universidade, fazia numa praça, enfim. A gente fez a Batalha do Slam, né? Na Rua da Aurora, a gente fez a nossa final lá também.
foi quando Belpuan ganhou, né? Belpuan hoje tem uma carreira artística, né? Ela canta, né? Ela tem essa carreira com rapper, enfim, a música popular brasileira também. É uma poeta muito renomada aqui em Pernambuco. E ela nasceu, ela foi fruto do Estudando das Minas, né? Ela participou da batalha, ganhou a batalha e foi competir na Nacional em São Paulo no mesmo ano e ganhou a batalha lá. Ganhou o primeiro lugar, a primeira mulher negra nordestina a ganhar a batalha. Foi uma mulher pernambucana, né? E foi fruto do João das Minas, no primeiro ano do João das Minas. Então, isso foi um boom para a gente. E foi assim que surgiu o João das Minas na vida da gente, né? Era só uma batalha inofensiva. A gente achou que ia dar muita gente. De repente, quando a gente fez a primeira batalha na Rua da Aurora, deu gente pra caramba. Muita mulher, muita feminilidade. Mulheres cis, travestis, mulheres trans, assim, reunidas. Foi uma coisa que surpreendeu até a gente mesma, né? Que não imaginava que ia ter uma potência tão grande no nosso estado em relação às mulheres mesmo. E foi assim que nasceu. Os anos seguintes que se passaram, a gente também foi. Calma, não Começou a conta ser. agora. Não conta agora. Peraí, calma lá. Porque tem coisa você já falou um monte de coisa aí adiantado. Mas vamos que vamos, porque assim, você mostra o boom que é esse surgimento do Islã das Minas, não só em Pernambuco, mas em todo o Nordeste, e acaba, na verdade, ocupando todo o país, né? Então é um movimento de mulheres em todo o país. E é de mulheres Sim, artistas e mulheres políticas em todo o país. tanto Então, que tem, né? Tanto que tem o Islã das Minas PE, né? Que é o nosso, aí tem o Islã das Minas da Bahia, Islã das Minas sim, SP, Islã das Minas do Rio de Janeiro, são vários Islã das Minas, né? Que justamente. essa faz a definição, né? De juntar as gatas mesmo e fazer parte. E aí, eu queria saber. Como é que você vê que, como é que você percebe esse impacto do Islã das Minas na vida das mulheres que participam? E quem são essas mulheres? Qual é o perfil das mulheres que participam do Islã das Minas? Então, como eu estava falando, né, sobre essa questão de tipo, a gente se sentir na necessidade de ter uma representatividade de mulheres no nosso cotidiano mesmo, na literatura, porque, por exemplo, quando eu estudei no ensino médio, eu não tinha referência de mulheres, pouquíssimas mulheres eu tinha referência, né? Eu me lembro de poucos nomes de mulheres, né? Cecília Meirelles, Clarice Clarice Lispector. Lispector, mas aí você tem representatividade de mulheres brancas ali, né? É num contexto completamente diferente, é numa linguagem também diferente, assim, não num lugar de tanta representatividade, né? Você não via mulheres negras ali que não fosse Carolina Maria de Jesus, que é uma representatividade de mulher preta, periférica da poesia, muito importante, mas você não via isso de forma incisiva e não via mais nomes, né? Como se não existisse outros nomes, né? Como se não existisse Conceição Evaristo, entre outras pessoas, assim, tão importantes na poesia. E então, tipo assim, para a gente, enquanto Pernambuco, foi uma coisa super importante, assim, porque quando a gente trouxe isso, foi surpreendente até para mim, para a Naya, né, que a gente que fundou, a gente que organizou aquilo ali, mas, assim, um momento de aprendizado político, social, não só para as pessoas que frequentavam a Batalha da mas como para a gente também. Para a gente foi um momento de aprendizado muito grande em relação a essa coisa da representatividade feminina. Foi quando a gente entendeu que a gente tinha um protagonismo e tinha uma responsabilidade muito grande em relação a isso, porque foi a partir do João das Minas, né? Justamente por a gente precisar desse espaço assim de fala, para a gente poder ser ouvida e para a gente poder propagar as nossas ideias, as violências cotidianas, porque é muito sobre isso também, né? E sobre nossas potências, né? Então, tipo assim, cada mulher ali, ela estava de uma forma diferente. Muita gente chegou ali no João das Minas, como eu estava falando, sobre essa ideia de como é que diz? Do silenciamento, né? Esse silenciamento. Porque muitas mulheres que vieram para o João das Minas Pernambuco eram mulheres pretas da periferia, então as mulheres desciam da periferia para vir para o João das Minas, porque aquele momento ali era super importante para elas, tanto como uma coisa terapêutica mesmo, de estar entre mulheres e ouvir umas às outras, mesmo, trocar figurinhas, enfim, como também elas se revelarem, né? Porque, por exemplo, eu sempre escrevi, mas, assim, foi no Islã das Minas que eu consegui me descobrir enquanto poeta, escritora, né? Enquanto o que eu fazia ali não era só umas coisas que eu escrevia no meu caderno, mas que eu era uma poeta e uma escritora, né? Nascendo ali daquele lugar ali.
onde acolhia muitas juventudes, né? Então, tipo assim, era um espaço que a gente só deixava recitar mulheres, mesmo hoje em dia a gente abre para outras pessoas, até porque, tipo, você está na periferia, tem uns caras querendo recitar também, obviamente, tem um espaço para todo mundo, a gente está num lugar, né? No espaço das pessoas também, na periferia das pessoas, e é isso. Mas, enfim, o Islã das Minas, ele nasceu nessa necessidade mesmo de ter essa representatividade, e foi a partir desse espaço que nasceram várias poetas daqui de Pernambuco, né? Como Belpuan, né? Belpuan já tem mais de 3 livros já. Ela escreveu até um livro muito bonito, que é o Pindorama em Poesia, que foi um livro mais novo que ela escreveu. Joy Tamires, a gente conheceu no Islã das Minas, Altaílpa Alves, Naudete Pinheiro, que já eram poetas mais antigas, mas que a gente não tinha acesso porque a gente não conhecia. Então foi a partir desse espaço de literatura que a gente conheceu poetas que vieram antes da gente, que abriram esse caminho também, né? Mas a gente não conhecia. A gente conhecia o nome dos homens, mas não conhecia o nome das mulheres. Foi nesse espaço do Islã Temáticas, das Minas. quais Hã? temáticas você acha que envolvem mais essas mulheres? Eu acho que, tipo assim, a gente engata muito a ideia, as violências, né, que a gente vive de cotidianamente, né, as injustiças sociais que as mulheres vivem mesmo, o racismo, né, que as mulheres vivem naquele cotidiano, a afetividade também. Acho que foi um espaço de representatividade LGBTQIA+, também, porque era um espaço onde a gente conseguia reunir, assim, sempre tinha a gente batia muito nessas temáticas também, né? Foi um espaço que a gente conheceu, inclusive, poetas, travestis, mulheres trans, que a gente não tinha acesso, também foi um espaço que a gente trouxe bastante isso, e acaba que como a gente como vai falar daqui de temática, a afetividade tem muito a ver com isso, né? Então, tipo assim, a questão também da afetividade lésbica também, de ter essa representatividade, onde essas mulheres se sentiam ali representadas ali, um lugar de disputa, não só de luta, né? É um lugar de disputa não só de luta, porque como a gente fala sobre aquela militância, aquela luta, inclusive é uma característica da poesia do Islã, do Islã do Brasil, uma característica do Islã do Brasil a questão política social, porque quando você vai para o Mundial, nem todos são assim, sabe? Eles fazem poesia, tipo, mais engraçada e tal, tanto que eles ainda nem se ligaram que a nossa pegada é essa pegada mais de luta mesmo, de guerrilha mesmo. Aqui o nosso Você é não uma acha que é a característica nossa nossa. pegada do hip hop, não? Também, eu acredito que seja isso também, porque vem dessa coisa do hip hop, da batalha, né? Justamente. É uma E o nosso batalha. hip hop é muito diferente do hip hop gringo, né? Porque lá no Mundial, eles não são, nem assim, a galera mais, assim, né? Estados Unidos e tal, Inglaterra, eles não são tão assim de guerrilha, mas se tu pegar a galera de Angola, esse África do Sul, eles têm essa pegada. São Sim. todos um movimento meio que do hip hop e da poesia junto. Mas a galera dos Estados Unidos não carrega tanto isso, é uma coisa mais engraçadinha, assim, sabe? Uma coisa mais. É uma brincadeira de rima e tal, uma coisa assim. Mas a gente não, a gente leva a coisa bem a sério. Sim, né? E pra... Eu acho que é isso, né? Essa relação com o hip hop. Não só com o hip hop, mas com o nosso próprio reggae, porque eu acho que, principalmente a gente do Nordeste, né? A gente tem um envolvimento com o reggae, com o hip hop muito grande, né? O hip hop Sim, mais recente, o reggae anteriormente, mas com muita resistência. Pernambuco é referência, Alagoas é referência, Maranhão é nossa casa. Enfim, eu acho que a gente tem uma relação muito, muito próxima com a cultura de resistência mesmo. E aí você trouxe isso sim, brilhantemente, né? E que bom saber que o Islã das Minas é esse espaço que as mulheres periféricas chegam e se sentem, e se acham, e se encontram, e sim. tem o que trocar umas com as outras. Isso é fenomenal, Claro, essa foi troca, né? muito legal que você viu. Eu vi muitas mulheres se publicando. A gente se publicou. A gente começou a se publicar. Porque uma publicava um zine, né? Que é o zinezinho que a gente faz manualmente. Aí a outra começou a publicar também. Quando via, o João da Mina virou uma troca também de livrinhos, de poesia. Nasceram muitos homens, né? E Através do não, João da Mina. são relações que a gente acabou criando, né? Isso é Isso. fantástico. E que você acha que o Islã das Minas ele contribuiu de alguma forma para um discurso, uma discussão sobre um feminismo plural, um feminismo que seja periférico, um feminismo que seja inclusivo? Ou você acha que não? Sim. Não, com certeza. Foi muito fundamental, porque não é um espaço da academia de letras, né? Sim, Então, a Academia de Letras é uma academia aqui, é uma academia muito branca, né, heteronormativa, né,
sabe? Tipo assim, eles demoraram anos para reconhecer Conceição Evaristo, que é uma mulher preta, como uma escritora e poeta. Conceição Evaristo é uma escritora muito antiga, sabe? É uma mulher preta e tal. Enfim, tem toda uma trajetória aí por trás disso. Eu gosto de usar muito ela como exemplo, porque ela foi reconhecida com, como é que diz, 50 anos de idade. Só que ela já tinha uma trajetória muito mais antiga. E ela só veio ganhar um reconhecimento necessário, né, para ser convidada para outros espaços com 50 anos. Enfim, assim como outros nomes, mas assim, é, antes do João das Minas, né, existiam já alguns nomes como Odailton Alves, e Naldete Pinheiro, que elas já traziam essa ideia do feminismo periférico, né? E do feminismo negro, bem especificado, né? Porque a gente percebeu, com o passar do tempo, no João das Minas, ele é muito plural. Então, tinha uma diversidade de mulheres, feminilidades, né? Mas a gente sempre percebeu que carregava e sempre carregou essa representatividade negra, né? Então, tipo assim, a maioria, assim, das mulheres que frequentam o Islã são mulheres da periferia. São mulheres pretas que têm essa necessidade também de estarem nesse espaço, de fazer essa troca, né? Então, tipo assim, com o tempo foi se criando mesmo essa identidade, né? Foi uma coisa que foi criada mesmo. Com o passar dos anos foi se criando essa identidade. Não era algo definido no começo, lá em 2017, não. Mas aí, com o passar do tempo, a gente foi descobrindo que era isso. Foi quando a gente também começou a fazer de forma itinerante. Então, a gente foi mais para as periferias também, porque a gente terminava ficando no centro. Vamos fazer no centro, porque é mais perto para todo mundo, né? Mas aí depois a gente viu que a gente tinha que ir partir para outros lugares. E foi quando a gente partiu para outros lugares que a gente viu que, tipo assim, era algo que tocava as mulheres na comunidade. Então, eu lembro de um slum que a gente fez aqui em Jaboatão mesmo. E, tipo assim, uma mulher que sofria violência doméstica, sabe? Ela estava ali emocionada, vidrada, ouvindo o que aquelas mulheres estavam falando ali, e aquilo ali foi uma coisa que mudou a vida dela, assim como mudou a vida de meninas mais jovens também, que já sofriam uma violência ali, naquele cotidiano, ou que uma coisa que é muito importante é que não se via nesse lugar enquanto escritor e poeta de forma profissional, né? Não via isso como uma forma profissional. E com o passar do tempo, através de João de Minas, essas mulheres da periferia, né, mulheres de favela mesmo, mulheres faveladas, encontraram no meio disso uma oportunidade mesmo de poder engatar, né, trabalhos. Então, tipo, eu acredito que isso foi algo que foi se dando com o passar dos anos e que hoje carrega essa responsabilidade, essa representatividade mesmo do feminismo negro e periférico, né? É algo que é muito incisivo. Então, isso é uma coisa que é muito importante, que com certeza a gente tem que aprender muito com isso. Por isso que eu acho que esse espaço-tempo é um espaço de troca mesmo, sabe? Que é tipo assim, certo que o centro é central para todas as pessoas, mas nem todo mundo tem a possibilidade de sair do seu território para ir para o central. Então, ocupar Exatamente. esses espaços é fundamental para que a gente possa, de fato, fazer esse trabalho de base e E combater o fascismo, combater o racismo, combater o machismo, combater todas essas. Aliás, combater uma gama de políticas e ações que nos agridem todos os dias. Acho que isso, ocupar os territórios é sobre isso. É sobre, enfim, fazer o diálogo e ganhar o debate, minimamente para isso, um lado humano da história, né? Não um lado desumano, como a gente tem visto tão amargamente o dia a dia do nosso país mesmo, assim. Infelizmente, a gente não tem como ficar aqui horas e horas, mas eu passaria horas conversando com você, com certeza, porque a gente tem muita figurinha para trocar, inclusive. Mas enfim. eu queria fazer uma pergunta final, para que a gente fechasse de uma forma com esperança essa conversa, porque eu acho que o Islã é isso, a resistência, ele proporciona esperança também para todas nós. Claro. É, O que você sonha para o futuro do Islã das Minas? E qual é o papel do poder público e da cultura sobre isso? Então, eu sempre, é uma coisa que a gente vem lutando já, né? Que é para, tipo, a gente conseguir financiar mesmo as nossas batalhas para que a gente consiga chegar em mais lugares. Porque a nossa maior dificuldade é poder chegar em mais lugares. Por exemplo, a gente sabe que a periferia da gente não se resume a Recife e região metropolitana. A gente quer chegar no Agreste, a gente quer chegar no Sertão, né?
A gente quer chegar até nas periferias que são mais distantes daqui, mas fica difícil para a gente fazer essa locomoção, né? Então, tipo assim, isso é uma dificuldade para a gente conseguir fazer. A gente faz captação de recurso, né? Tenta fazer uma captação de recurso, tem os editais de fomento de cultura, que eu acho que é muito importante para a gente, né? É uma coisa que eu estou tendo acesso agora. Então, tipo assim, são quase 10 anos de João das Minas, já já. E, tipo assim, eu só consegui acessar os editais agora por uma questão da linguagem mesmo. E de outra coisa, de ser um espaço onde se foi criado algo para a gente não saber, para a gente não acessar, para ser algo difícil de ser acessado, porque é o dinheiro público, né? É o dinheiro para a nossa cultura. Então, tipo assim, por exemplo, quando o João das Minas conseguiu ganhar, quando o Belpuan ganhou em 2017, 2018 e 2019, a galera convidava a gente, vamos, chama o João das Minas para fazer isso, bora fazer aquilo, vamos fazer tal, essas coisas assim. Mas a gente não tinha é, não é nem uma noção, a gente podia até ter uma noção, mas a gente não tinha perspectiva de que a gente podia ser remunerada em relação a isso, até porque a gente estava ali propondo um espaço de performance, de fala, né? Desse tipo de coisa, assim, para agregar o nosso coletivo. Então, a gente sempre fez tudo na garra, independente de Bel ter ganhado, isso ter tido transformado numa coisa muito grande, a gente conseguia nas mesmas dificuldades. Que é, por exemplo, na época a gente não tinha o som, hoje a gente tem o som. A gente conseguiu o som através de um edital, a gente captou recurso, né? A gente captou recurso para conseguir o som, o microfone, para a gente carregar, mas a gente ainda precisa, por exemplo, pegar um Uber para ir para algum lugar, se for um lugar mais distante, para a gente levar o som, é toda essa mobilização. Querendo ou não, é algo que, com certeza, se a gente conseguisse um apoio, né, da Secretaria de Cultura, enfim, para a gente conseguir fomentar essa literatura de forma mais ampla, seria muito importante, assim. Eu sinto uma necessidade muito grande, assim, em relação a um olhar a mais para essa literatura, porque não se trata só do João das Minas, mas de uma cultura muito abrangente, como, por exemplo, eu vi uma coisa que eu vi, saiu o edital do Jaboatão dos Guararapes, aqui, eu fui olhar os editais que passaram, muita gente tinha escrito os editais em homenagem a Melody Muribeca, que infelizmente faleceu, né? Era um cara preto da literatura, que foi muito importante para a gente aqui em Pernambuco. Ele era de Jaboatão dos Guararapes. E o próprio Jaboatão dos Guararapes não valorizou o cara, sabe? Nenhum edital no nome dele foi aceito. Nenhum edital no nome do cara foi aceito. Cara, o cara merece um reconhecimento grande, assim. Tipo assim, eu uso isso de exemplo, como outras coisas, assim. Acaba que a cultura periférica, né, a poesia marginal, a literatura marginal e periférica, ela não é tão valorizada, mas ela é usada de diversas formas, sabe? Esses espaços públicos usam a literatura periférica de diversas formas, porque ela é a literatura de Fala com o povo. comunicação. Fala com o Ela povo. é a literatura que fala com o povo. É essa literatura que a galera usa para fazer um comercial, para falar de alguma coisa, para chamar para fazer alguma coisa. Então, eu acho que ainda falta mais reconhecimento, assim, do poder público, assim, de conseguir dar uma olhada a mais, assim, para a periferia mesmo, ver o que a periferia está fazendo como trabalho de base, porque esse é o trabalho mais importante, sabe? Porque você vai ali no centro, você não vê ali aquela galera periférica que não tem uma perspectiva ali. Elas não alcançaram aquele evento que está tendo ali, não, saca? Mas quando você coloca isso para dentro da periferia, não só no mês da consciência negra, né? Quando você coloca isso para ser algo que aconteça realmente ali na periferia, seja algo mais incisivo, é muito mais importante. Eu sinto essa necessidade. Falta mais atividades para a periferia mesmo, né? Mas a gente que faz esse trabalho de base, a gente faz sozinho, né? A gente se mobiliza, fala com alguém ali, ó, pede apoio de alimentação para fazer uma feijoada, faz um mutirão ali, que não sei o quê, bota um sarau na tora para a gente ir. Mas nem sempre a gente consegue fazer isso, porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer um corre, e aí a gente precisa realmente de um apoio para conseguir fazer isso, fomentar isso, né? Como eu disse, eu estou começando a acessar os editais agora, mas não é tão simples, não é muita grana também, não é uma coisa que, tipo assim, que tá resolvendo tudo, né? É algo que auxilia a gente a continuar o nosso trabalho de base dentro das periferias, né? É o que a gente consegue alcançar. Eu acho que falta também incentivo cultural, incentivo de incentivar as pessoas a escreverem, a ensinarem as pessoas a escreverem editais,
Porque já que é algo, para a gente acessar essa grana que é nossa, a gente precisa fazer o edital, escrever o edital, então nada mais justo do que existir incentivos do próprio governo para que a gente saiba escrever editais. Como a galera do Jacoché, do Maracatu, de Olinda mesmo, tem muita gente que é muita gente antiga. Essa galera não acessa, não tem, às vezes, nem um notebook para fazer. Eu não tinha notebook Uhum. até ano passado. Então, tipo assim, foram vários anos de João das Milhas, eu não tinha Aí já notebook. traz outro debate, desculpa me cortar, você já traz um debate que é o da desigualdade digital. Isso é muito importante para o fazedor de cultura. Esse debate precisa ser, Exatamente. esse debate precisa trazer. E assim, eu acho até que existe cursos de como preencher o edital, de como fazer o edital. O problema é que não existe divulgação desses cursos. Eu acho também. Porque como é Tem que você vai eu já vi saber vários cursos online, assim, gratuito e tal, do isso? governo, mas não tem uma divulgação massiva. Eu não tô falando de divulgação de rede social, não. Tô falando de uma divulgação que chegue de fato aos fazedores de cultura, que não necessariamente tem um Instagram ou um Facebook, mas tem a TV, tem a rádio, tem É, várias outras formas de comunicação. todas as formas de comunicação para que chegue para a galera, para falar sobre isso. É isso mesmo, é uma coisa da comunicação mesmo, assim, que tem necessidade disso. Porque às vezes pode até ter, realmente, tá tendo um curso de produção, a galera não está nem sabendo. A galera faz os eventos aqui no Sesc, os eventos muito massa, velho. E a galera da comunidade não sabe, a galera da comunidade pode subir para ir para lá, velho, mas a galera não fica sabendo, não fica tendo, eu não fico sabendo, eu fico sabendo em cima, sabe? Então, tipo assim, a Mas galera não é isso, sabe o que tá Amanda. rolando. Essa conversa, assim, eu acho que é muito importante e acho que pode até estender ela em outro momento, até com outros temas transversais que você trouxe tanto aí, para a gente fazer essa conversa. Mas, assim, eu te agradeço imensamente. Eu recebi uma aula hoje, né? Aprendi bastante com você. Acredito que Tá todo que mundo que massa. assistir também vai aprender e vai pensar sobre esse mobilizar as bases. Eu acho que isso é Sim. a maior lição, assim, de tudo que você falou, de tão importante. Para mim, a maior lição é de como mobilizar as bases. E aí, acho Ai, meu Deus, que o Islã das Minas tem muito a nos ensinar. com Mas certeza. agradeço imensamente a você, agradeço a toda a equipe da TV Elas por Elas, Agradeço. Voltou. toda a equipe da TV Elas por Elas, e todo mundo que nos assiste. É isso, obrigada. Agradeço também o espaço. Foi muito massa trocar essa ideia com vocês, né? Que a gente possa propagar isso mais, assim, fazer essa ligação aí, para conseguir propagar essa ideia aí e não parar, né? É É isso, muito isso. obrigada. Obrigada, gente. Obrigada também.